transformando sua comunicação habitual. Lembro-me de uma ocasião durante minha passagem do modo habitualmente julgador de me comunicar com meus filhos para o jeito que defendo hoje. Naquele dia, meu filho mais velho e eu tínhamos um conflito e eu estava demorando para me comunicar do jeito que escolhera e não do jeito que se tornara habitual. Quase tudo que vinha à minha mente era alguma declaração coercitiva sob a forma de um julgamento por ele ter dito o que dissera. Então tive que parar, respirar fundo e pensar em como ter um contato maior com as minhas necessidades e com as dele. Isso levou algum tempo e ele estava ficando irritado porque um amigo o esperava lá fora. Ele disse: "Pai, você está demorando demais para falar. Vou lhe contar o que posso dizer depressa. Faça do meu jeito, senão vou bater em você", afirmei. "Não se apresse, pai, não se apresse", respondeu ele. Portanto, sim, prefiro não me apressar e fluir na energia que escolhi para me comunicar com meus filhos a responder do jeito habitual a que fui treinado, que na verdade não está em harmonia com meus valores. Infelizmente é comum recebermos dos que nos cercam muito mais reforço para nos comportarmos com nossos filhos de maneira julgadora e punitiva do que de um jeito respeitoso. Recordo um jantar de ação de graças em que fiz o possível para me comunicar com meu filho caçula, da maneira que estou defendendo. E não era fácil, porque ele estava me testando até o limite. Eu não me apressei, respirava fundo, tentava entender quais eram suas necessidades, buscava entender minhas próprias necessidades para poder expressá-las de modo respeitoso. Outro membro da família que observava minha conversa com meu filho, tendo sido treinado com uma forma diferente de se comunicar, esticou-se em certo momento e cochichou em meu ouvido. Se fosse meu filho, ele se arrependeria do que está dizendo. Conversei com muitos pais que passam por experiências semelhantes. Conversei com muitos pais que passam por experiências semelhantes quando tentam se relacionar de maneira mais humana com os próprios filhos, em vez de receber apoio, em geral são criticados. É comum as pessoas confundirem o que estou descrevendo com permissividade ou com não dar às crianças a orientação de que precisam, em vez de entenderem que é uma qualidade diferente de orientação. É uma orientação que vem da confiança mútua entre os dois lados e não da autoridade que um lado impõe ao outro. Um dos resultados mais tristes de obrigar os filhos a fazerem o que queremos, em vez de nosso objetivo ser que todos consigam o que querem, é que mais cedo ou mais tarde eles vão passar a ouvir uma exigência em tudo o que pedirmos. E sempre que ouvem uma exigência, é difícil para as pessoas se concentrarem no valor do que está sendo pedido, porque, como já disse, isso ameaça sua autonomia, que é uma forte necessidade comum a todos nós. As pessoas querem ser capazes de fazer as coisas quando preferem, não porque estão sendo forçadas a isso. Assim que alguém ouve uma exigência, qualquer solução que satisfaça as necessidades de todos fica
muito mais difícil. Guerra de tarefas. Por exemplo, meus filhos receberam diversas tarefas para fazer em casa. Pedimos ao mais novo, Brett, na época com 12 anos, que levasse o lixo para fora 2 vezes por semana. Isso consistia no simples ato de retirar a lata de lixo debaixo da pia da cozinha e levá-la até a frente do gramado, onde seu conteúdo poderia ser recolhido. Todo esse processo podia ser feito em 5 minutos, mas 2 vezes por semana criava-se uma batalha quando o lixo tinha que ser levado para fora. Como essa batalha começava? Em geral, quando eu simplesmente mencionava o nome dele. Eu dizia Brett, mas é claro, pela entonação como eu pronunciava, ele entendia que eu já estava zangado. Eu o condenava por não ter feito o que deveria. E embora eu chamasse seu nome tão alto que os vizinhos 2 quarteirões mais abaixo conseguiriam ouvir o que ele fazia para intensificar a guerra, fingia não escutar, embora estivesse no cômodo ao lado. E o que acontecia? Eu ficava com mais raiva ainda. É claro, e a guerra continuava. Gritava seu nome ainda mais alto uma segunda vez, para que ele não pudesse fingir que não ouvia. E o que ele fazia? Dizia: o que você quer? O lixo não está lá fora. Você é muito perspicaz. Leve lá para fora. Responde ele. Depois, você disse isso na última vez e não levou. Isso não significa que não vou levar dessa vez. Veja toda a energia investida no simples ato de conseguir que o lixo fosse levado para fora. Toda a atenção criada entre nós, tudo porque, naquela época, eu achava que era tarefa dele fazer aquilo, que ele tinha que fazê-la para que aprendesse a ter responsabilidade. Portanto, em outras palavras, aquilo lhe era apresentado como uma exigência. As pessoas recebem pedidos como exigências quando acham que serão punidas ou culpadas se não o lerem. Quando têm essa ideia, toda a alegria de fazer qualquer coisa lhes é tirada. Certa noite, tive uma conversa com Brett sobre isso. Numa época em que eu estava começando a entender. Eu estava percebendo que o pensamento que achava certo, que minha tarefa como pai era fazer as crianças se comportarem, era destrutivo. Assim conversamos sobre a razão de o lixo não ser levado para fora. E nessa época, a aprender a escutar melhor, a ouvir os sentimentos e as necessidades que estavam por trás dele não atender ao meu pedido. Eu vi com muita clareza que ele tinha a necessidade de fazer as coisas porque escolhia fazê-las, não porque estava sendo forçado. Quando notei isto, eu lhe disse: Brett, como sairemos desta situação? Sei que realmente fiz exigências no passado, pois quando não agia o seu pedido, eu condenava você por não cooperar com a família. Como vamos resolver essa história para chegarmos a uma posição em que possamos fazer as coisas um para o outro com um tipo diferente de energia? E Brett teve uma ideia que foi muito proveitosa. Ele sugeriu: pai, que tal se, quando não tiver certeza que é um pedido ou é uma exigência, eu perguntar:
É um pedido ou uma exigência? Gosto dessa ideia, respondi. Ela vai me obrigar a parar e examinar meu pensamento e ver se realmente estou dizendo: ei, eu gostaria muito que você fizesse isso. Vai satisfazer minha necessidade. Mas se a sua necessidade está em conflito, gostaria de saber e vamos dar um jeito de satisfazer as necessidades de todos. Gostei da sugestão dele de parar e ver que tipo de motivação havia em mim. Então, no dia seguinte, antes que ele fosse para a escola, tivemos 3 oportunidades para testar. Porque 3 vezes naquela manhã pedi-lhe que fizesse alguma coisa. E em todas as vezes ele me olhou e perguntou: pai, isto é um pedido ou uma exigência? E todas as vezes que eu olhei para dentro, vi que ainda era uma exigência. Ainda havia em mim aquela ideia de que ele tinha que fazer aquilo, de que era a única coisa sensata a fazer. Havia a disposição a ficar cada vez mais coercitivo se ele não fizesse o que eu queria. E foi útil que ele me chamasse a atenção. Todas as vezes parei, entrei em contato com minhas, tentei ouvir as dele e lhe disse: tudo bem, obrigado, isso ajuda. Era uma exigência e agora é um pedido. Ele conseguia sentir a diferença em mim e nas 3 vezes atendeu ao meu pedido, sem questionar. Quando ouvem exigências, as pessoas acham que nosso carinho, nosso respeito e nosso amor são condicionais. Parece que só vamos gostar delas o que queremos. Amor incondicional. Lembro-me de certa vez, anos atrás, quando Brett tinha 3 anos, em que eu me perguntava se estava transmitindo a qualidade incondicional de amor a ele e a meus outros filhos. Por acaso foi ele quem apareceu quando eu refletia sobre esse assunto. Quando ele entrou na sala, perguntei: Brett, por que papai ama você? Ele me olhou e respondeu na mesma hora: porque agora faço cocô no banheiro? Fiquei muito triste no momento em que ele disse isso, porque estava muito claro. Como ele poderia pensar de outra maneira? Reajo do bem diferente a meus filhos quando eles fazem o que quero e quando não fazem. Então, lhe disse: bom, gosto disso, mas não é por isso que amo você. Então, é porque não joga mais comida no chão? Ele se referia a uma pequena discordância que tivéramos na noite anterior, quando ele jogara comida no chão. E eu disse: mais uma vez, gosto quando você deixa comida no prato, mas não é por isso que amo você. Nisso ele ficou muito sério, me olhou e perguntou: então por que você me ama, papai? Agora eu estava me perguntando: por que entrar numa conversa abstrata sobre amor incondicional com um menino de 3 anos? Como explicar isso a alguém dessa idade? E respondi sem pensar: ora, eu amo você porque você é você. Na hora, o pensamento imediato que tive foi: coisa vaga e banal, mas ele entendeu, captou a mensagem. Vi isso em seu rosto. Ele se alegrou, me olhou e disse: ah, você me ama
porque eu sou eu, papai? Você me ama porque eu sou eu? Nos 2 dias seguintes, parecia que de 10 em 10 minutos ele corria para mim, parava ao meu lado, me olhava e dizia: Você me ama porque eu sou eu, papai? Você me ama porque eu sou eu? Transmitir ao outro essa qualidade de amor incondicional, respeito e aceitação não significa que temos que gostar de tudo que ele faz, nem que temos que ser permissivos e abrir mão de nossos valores e necessidades. Basta mostrar aos outros, quando não atendem a um pedido nosso, a mesma qualidade de respeito de quando atendem. Depois de fazermos isso por meio da empatia, não nos apressando para entender por que não realizaram o que queríamos, podemos então buscar uma maneira de influenciá-los para que façam de boa vontade o que pedimos. Em alguns casos, quando os outros se comportam de uma forma grave que ameaça nossa necessidade de segurança e não há tempo nem capacidade para nos comunicarmos sobre o assunto, podemos até usar a força. Mas o amor incondicional exige que, não importa como se comporte, o outro confie que receberá de nós uma determinada qualidade de compreensão. Preparando nossos filhos. É claro que muitas vezes nossos filhos estarão em situações em que não receberão aceitação, respeito e amor incondicionais. Estarão na escola, onde talvez os professores usem uma forma de autoridade baseada em outro tipo de pensamento. Isto é, de que respeito e amor têm que ser conquistado, que merecemos ser culpados ou punidos quando não nos comportamos de determinada maneira. Assim, uma de nossas tarefas como pais é mostrar aos filhos um modo de permanecerem humanos, mesmo quando expostos a outros que usam algum meio de coerção. Um dos meus dias mais felizes como pai foi quando meu filho mais velho foi para uma escola do bairro. Ele tinha 12 anos na época. Acabara de passar 6 anos numa escola onde ajudei a treinar os professores, uma escola baseada nos princípios da comunicação não violenta, onde se esperava que as pessoas fizessem as coisas não por punição ou recompensa, por verem como aquilo contribuía para o próprio bem-estar e o dos outros, em que a avaliação se fazia a partir de necessidades e pedidos, não a partir de julgamentos. E seria uma experiência bem diferente para ele, depois de 6 anos nessa escola, ir para a escola do bairro, que, lamento dizer, não funcionava do jeito que eu gostaria. Antes dele ir para essa escola, tentei lhe transmitir alguma noção da razão por que os professores dessa escola se comunicariam e se comportariam de maneira diferente. Tentei lhe dar habilidade para lidar com as situações que ocorreriam. Quando ele voltou da escola no primeiro dia, feliz ao descobrir como ele usara o que eu lhe oferecera. Perguntei: Rick, como foi na escola nova? Ah, é legal, pai, disse ele. Mas caramba, tem uns professores. Pude ver que ele estava angustiado, então indaguei: o que aconteceu?
Pai, eu nem tinha passado pela porta, na verdade eu ainda estava entrando, quando o professor me viu, veio correndo e gritou: ora, ora, vejam essa garotinha. O professor estava reagindo ao fato de que naquela época meu filho usava o cabelo comprido até os ombros e aparentemente achava que, como autoridade, via o que era certo, que havia um jeito certo de usar o cabelo e que se as pessoas não fizessem as coisas do jeito correto, era preciso envergonhá-las, culpá-las ou puni-las para que se endireitassem. Fiquei triste ao saber que meu filho fora recebido dessa maneira, em seu primeiro dia na nova escola. E perguntei: e o que você fez? Pai, eu me lembrei do que você disse. Quando estiver num lugar assim, nunca devo dar a eles o poder de me submeter ou me rebelar, respondeu ele. Bom, fiquei muito contente ao ver que ele se lembrava desse princípio abstrato numa hora daquelas. Comentei que estava contente por ele ter recordado e perguntei: como você lidou com a situação? Pai, também fiz o que você sugeriu, que quando falarem comigo desse jeito, eu tente ouvir o que estão sentindo e necessitando, sem levar para o lado pessoal. Só tentei ouvir os sentimentos e necessidades dele. Uau, fico contente por você ter pensado nisso, acrescentei. E o que ouviu era muito óbvio, pai. Ouvi que ele estava irritado e queria que eu cortasse meu cabelo. Ah, murmurei. E como você se sentiu ao receber a mensagem dele dessa maneira? Pai, fiquei muito triste por ele. Ele é careca e parece que tem um problema com o cabelo.